Marinha iraniana anuncia uma forte modernização dos seus equipamentos, enquanto o Irã também fala um pouquinho sobre a relação que foi plantada pelos Estados Unidos, a notícia de que teria relação com os ataques que os Houthis vêm promovendo às embarcações no Estreito de Bab al-Mandeb. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre Israel, que tem um dos dias mais difíceis da sua ofensiva contra Gaza, isso segundo palavras do Benjamin Netanyahu, que também já anunciou uma resposta a essas dificuldades israelenses. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as dificuldades ucranianas na sua contraofensiva. O Zelensky, segundo militares da Ucrânia, vem fazendo pedidos impossíveis, com a mobilização de mais 500 mil militares para dar conta da contraofensiva, e enquanto isso, um dos principais apoiadores da Ucrânia, que é a Alemanha, vem atravessando dificuldades com queda de popularidade do Olaf Scholz e inclusive cogitando criar um imposto a mais para a população ajudar o Zelensky. E aí, pessoal, será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, @prof_ricardo_marcílio. E caso você queira, pessoal, contribuir financeiramente aqui pro canal, seja membro ou faça uma contribuição chave Pix. Se não puder, galera, sensacional, tá? Só seu like, seu engajamento, a sua presença por uma véspera de Natal, aliás, Feliz Natal pra todo mundo, tá? Já é, assim, sensacional pra mim, tá? Cara, fico muito feliz. E, aliás, desejo, assim, que vocês tenham presentes tão sensacionais quanto vocês, né, a audiência aqui, pessoas que gostam do meu canal, foram presentes no meu 2023. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. Primeira informação importante está ligada a declarações do Irã. O Irã, pessoal, primeiro que ele anunciou uma modernização bastante significativa da sua marinha, principalmente com novos equipamentos militares, em um momento que vale lembrar, a gente falou ontem sobre isso, o Irã garantiu que o chamado eixo da resistência, ou a força da resistência, vai cercar militarmente Israel. Israel já está, segundo o Irã, tá? Já está cercado pelo Mar Vermelho, pela ação dos Houthis, que fazem bloqueios a embarcações que tentam fazer negócios ali, né? Passando pelo Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb, até o Mar Vermelho, para chegar em direção a Israel. E o Irã também garantiu que algumas forças, sem especificar exatamente quais, vão bloquear o acesso de embarcações a Israel pelo Mar Mediterrâneo. Eu analisei com vocês ontem. Pelos ataques que grupos iraquianos fizeram, pode ser o Iraque, mas pela presença, pela proximidade geográfica, pense também, pessoal, no Hezbollah, que vem tendo embates cada vez mais sérios com Israel, e também a Síria, de Bashar al-Assad, que faz parte desse eixo da resistência. Mas é fato, pessoal, que a guerra pelos mares, pelo anúncio do Irã mesmo, vai ser uma coisa muito significativa. E com o Irã anunciando, por exemplo, o deslocamento de mais um míssil de cruzeiro inteligente com alcance de mais de 1.000 quilômetros, ele tem capacidade, pessoal, de no meio do caminho, tá, desses 1.000 quilômetros, mudar sua trajetória e selecionar um alvo específico, além de novos equipamentos, enfim. Cara, eu diria assim, combater os Estados Unidos, a gente até discutiu que não. Os Estados Unidos é o maior orçamento militar, 40% de todos os gastos militares do mundo em 2024 serão gastos militares americanos, mas o Irã se consolida sim como uma potência regional, principalmente nos oceanos. Israel com certeza, pessoal, é mais forte, os Estados Unidos, a OTAN, isso não tem discussão, tá? Mas o Irã, ele vem se fortalecendo e investindo bastante também nesse âmbito militar. Além disso, o pessoal irão falar um pouquinho sobre os rumores levantados, inclusive pelo The Wall Street Journal, tá? Que garantiu que o Irã estava ajudando os Houthis a fazerem os ataques ali no Mar Vermelho. A gente sabe que os Houthis, os rebeldes xiitas do Iêmen, anunciaram guerra contra Israel e anunciaram que enquanto Israel não cessar os seus ataques à faixa de Gaza, eles vão atacar toda e qualquer embarcação que queira fazer negócios com Israel. Os Estados Unidos, em conjunto com outros países ocidentais, lançou a Operação Guardião da Prosperidade, que tenta garantir uma espécie de escudo para embarcações, só que ainda assim os Houthis hoje fizeram ataques a 2 embarcações, uma delas até com bandeira indiana, por exemplo, tá? Que iam fazer negócios com Israel. Não pode, segundo os Houthis. Só que mesmo assim os ataques eles acabam sendo feitos, né? Eles estão sendo feitos. E qual que era a suspeita? Que não que o Irã ele estivesse atacando junto com os Houthis, mas que tinham navios de reconhecimento que davam avisos
forneceu como se fosse uma espécie de inteligência para essas embarcações dos Houthis para realizarem os ataques. O Irã garantiu que ele nem condena e que ele nem reforça os ataques, ou seja, o eixo da resistência, segundo o Irã, tá, está agindo de maneira independente, e esse tipo de declaração seria algum tipo de justificativa para atentar contra o regime iraniano, fazendo o que o Irã falou, né, o que os Estados Unidos sempre fazem, atuam como desestabilizador da geopolítica internacional. Então o Irã fala, que é o que eu falei para vocês ontem, né, o Irã possivelmente não vai admitir que ele está ajudando os Houthis ou o eixo da resistência a fazer os ataques. Mas a gente sabe que grande parte dos equipamentos, armamentos, do treinamento, da inteligência é do Irã, né? Que é a principal potência militar do chamado eixo da resistência. Só que admitir isso seria quase como um pedido, ou então como uma justificativa que o Ocidente gostaria de ter para fazer um ataque efetivo contra os iranianos. O Irã falou que não, então, que os Houthis estão agindo de maneira independente. Eu, particularmente, pessoal, não acredito, hein? E você, qual que é a sua opinião? Outra notícia, pessoal, relevante, está ligado a Israel. O Benjamin Netanyahu, ele deu declarações, pessoal, no sentido que foi um dos dias mais difíceis para os israelenses, falando que em um único dia a gente teve a morte de 10 soldados israelenses, sendo 153 soldados mortos no total. É claro, pessoal, toda a vida, tá? É importante, não tô fazendo comparação aqui e tal. Mas a gente tá falando já de mais de 20 mil palestinos, tendo civis, crianças, mulheres, etc. E, claro, também membros do Hamas, tá? Que usam ali os civis como escudos humanos, tudo que a gente sabe que de fato acontece. Mas os números, eles são muito altos. Por isso a pressão internacional aumenta, e vai lembrar, pessoal, que a própria ONU aprovou uma resolução que pede um cessar-fogo sustentável ali na região e também a maior chegada de ajuda humanitária. Os Estados Unidos dessa vez não vetou, mas também não aprovou. Se absteve, né, da votação, inclusive o Benjamin Netanyahu até agradeceu a postura dos Estados Unidos. Mas por conta desse aumento da morte de soldados, o Benjamin Netanyahu, ele anunciou, galera, que ele vai aumentar a sua força da ofensiva. A gente sabe que Israel atuou bastante ali próximo da cidade de Gaza, no norte, e está atuando cada vez mais em direção ao sul da faixa de Gaza, inclusive com alguns pedidos do Antony Blinken e tal, para tomar cuidado com civis. Benjamin Netanyahu garantiu, pessoal, que não há pressão externa que modifique a forma como Israel vai atacar. Ou seja, Israel vai seguir os seus pensamentos, as suas deliberações militares, independente de questões externas. Ou seja, os ataques vão ficar mais fortes. E para finalizar, pessoal, uma notícia que a gente já tinha falado aqui em dias anteriores, mas que foi reforçado por novos pronunciamentos. A gente teve uma entrevista à DW, que é uma rede de notícias aí, alemã, que foi bem específico, galera, na sua entrevista com Dmitry Marchenko, né, que é o major-general das forças ucranianas, em relação aos pedidos do Zelensky. O Zelensky, ele deu um pronunciamento à nação, garantindo, pessoal, primeiro, né, hoje ele falou do Natal, tudo, aliás, ponto importante, tá? A gente teve uma transformação do Natal ucraniano, porque a Ucrânia antigamente comemorava o Natal junto com os ortodoxos, com os russos, que é no dia 7 de janeiro. Agora, para meio que se desvencilhar, vai comemorar no dia 25 de dezembro. Só que ainda, né, claro, pessoal, que nem vai, tipo o Brasil, pô, anos comemorando no dia 25 de dezembro. Aí do nada comemora no outro dia. Então isso meio que rachou a opinião pública ucraniana. Alguns entenderam, né, pô, de fato, legal, vamos comemorar uma data que não seja uma forma de imperialismo da antiga União Soviética, imperialismo russo. Outros ainda querem manter as suas tradições, né, de comemorar no dia 7 de janeiro. Mas, enfim, deu mensagem ali de Natal, tudo tal, e falou, pessoal, um pronunciamento à nação, que a Ucrânia não vai desistir, que a Ucrânia está seguindo no rumo correto, só que vai precisar de 500 mil voluntários, não voluntários, mas 500 mil militares para lutarem no futuro da ofensiva contra a Rússia. Os cálculos que foram feitos, pessoal, estimam que serão necessários 13,4 bilhões de dólares, ou seja, chegada de ajuda financeira de outros países. Além disso, segundo a conta do Zelensky, para cada soldado que luta na guerra, você precisa de pelo menos 6 trabalhadores. A grande questão é que grande parte da PEA, da mão de obra ativa, não está mais na Ucrânia. Acabou saindo, né, galera, como refugiado, migrando, enfim, para outras porções, na Polônia, na Europa, enfim, em outros pontos aí do globo. Então, é uma dificuldade que a Ucrânia tem bastante e que ela vai precisar resolver. Tanto a questão da ajuda, como a questão também de novos reservistas, de novos militares para lutar no conflito. Para a questão de lutar,
eu diria, pessoal, que as palavras do Dmitry Marchenko dão a entender que não há como fazer toda essa mobilização que o Zelensky quer. Segundo ele, todos os voluntários, os que queriam lutar de fato, pessoal, já foram convocados e que hoje existe uma restrição de idade em que você só pode chamar pessoas até determinada idade ou a partir de determinada idade. Ele pede para que isso seja ampliado e também pede a extradição de pessoas que moram, ucranianos que moram em outro país e fugiram quando deu a guerra. Ou seja, você ucraniano que fugiu, tá, sei lá, na França, etc., volta aqui para a Ucrânia porque você vai ser obrigado a lutar. É um pedido porque ele fala que hoje, com a população ucraniana, não há como convocar 500 mil reservistas. Outro ponto importante, a gente teve, pessoal, Alexei Danilov falando que mesmo que tivessem pessoas, para você conseguir fazer a convocação, treinamento, etc., levaria pelo menos um ano para conseguir dar conta de transformar essas 500 mil pessoas em soldados aptos para o campo de batalha. Então a convocação de pessoas está sendo uma dificuldade gigantesca para a Ucrânia, mas também, pessoal, em determinada medida, para a Rússia. A Rússia também teve um número de baixas bastante significativo por conta desse conflito. É o desgaste natural de uma guerra mesmo, né? A gente percebe que isso acontece. Além disso, como eu falei para vocês, por mais de 13 bilhões de dólares serão necessários. A Ucrânia não tem esse dinheiro agora. E eu diria para vocês, pessoal, que talvez um dos principais entusiastas desse apoio, que é a Alemanha, pode estar numa situação um pouco complicada. Nesse momento, a gente tem o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, como um dos principais entusiastas da Europa, junto com o Rishi Sunak, só que o Rishi Sunak não é da União Europeia, né? O Reino Unido saiu, para fazer esse pacote para os ucranianos. Inclusive cogitando, tá? A Hungria tá bloqueando a gente, dane-se a Hungria. Vamos aprovar um pacote, mesmo sem autorização dos húngaros. Mas ele tá cogitando, inclusive, criar um imposto que seria um imposto da solidariedade. Além do imposto de renda que a população alemã já paga, fazer mais uma cotinha, não sabe exatamente quanto, para fazer um fundo de reserva para os ucranianos. Será que a Alemanha, pessoal, numa situação, de novo, né, de certa estagnação econômica, juros relativamente altos, será que daria conta de criar mais um imposto para apoiar os ucranianos? O Olaf Scholz, por exemplo, não é só por conta da guerra da Ucrânia, claro que não, tá? Mas saiu pesquisa recente que ele só conta hoje com 30% da aprovação da população. É muito pouco, percebe? Então talvez esse tipo de medida faça com que um outro governo na Alemanha, muito mais nacionalista, entre no poder em detrimento do Olaf Scholz. Então Zelensky está atravessando dificuldades para conseguir os seus recursos. E vale lembrar, pessoal, que até o campo da comunicação, né, ajuda nisso. A gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos, uma informação que os recursos que os Estados Unidos estariam mandando para a Ucrânia estavam tão envoltos em um governo corrupto da Ucrânia que o Zelensky teria utilizado parte desses recursos para comprar 2 iates, somando o valor, pessoal, de dezenas de milhões de dólares, tá? Ah, pessoal, mas isso é fake news, né? Pô, quem caiu nisso? Cara, a gente teve senador falando sobre isso, deputado falando... Como que a gente apoia a Ucrânia? O Zelensky desviou parte dos recursos para comprar os seus iates, enquanto a população aqui tá falando de dificuldades econômicas e tal, o Zelensky tá utilizando dinheiro para fazer compras pessoais. Por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha tá querendo criar um imposto que eu falei para vocês, né? Para mandar para a Ucrânia. Enquanto fala também em reforma da Previdência. Vai lá, galera, convence a população que tem que mandar dinheiro para a Ucrânia, enquanto os idosos vão demorar mais para se aposentar. E entendam que eu não estou entrando na questão moral e ética da coisa, tá? Mas para você colocar na cabeça de um alemão, ou de qualquer povo, tá? Olha, é uma questão geopolítica, uma vitória da Rússia poderia fazer com que os russos avançassem lá em direção à Polônia, depois em direção à Alemanha, a geopolítica ficar muito complicada, porque a Rússia vai vencer, os BRICS vão se destacar. Pô, galera, eu tô pensando no meu dinheiro, que eu vou ter que me aposentar mais tarde, enquanto tá mandando recursos pro Zelensky, entende? Então vai ter uma dificuldade grande pro Zelensky conseguir o seu dinheiro e também as suas tropas. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram então, pessoal, Feliz Natal, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.